Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jevote e vamos voltando a falar de vídeo, né, de futebol. De hoje vamos falar do Carioca de 2015, né? Já estamos na sessão final de estaduais, né? Já estamos no ano de 2015. E nesse Carioca de 2015 o campeão foi o Vasco, né? O Vasco da Gama. Bom, não estranha se eu estiver falando meio esquisito, porque eu tô um pouco gripado, tá? Mas logo passa. Então, o campeão de 2015 foi o Vasco. E o Vasco voltava a ganhar um estadual depois de 12 anos, né? Desde 2003 que o Vasco não conseguia chegar a um título, né? No Rio, né? O regulamento de 2015 foi o mesmo de 2014. 16 times, todos contra todos, tal, e os 4 melhores avançam. E o primeiro colocado é o campeão da Taça Guanabara, né? O primeiro e o segundo colocados teriam vantagens, né? Nas semifinais e finais, podendo empatar os 2 jogos, né? Para ser campeão, enfim. O Vasco começou desacreditado, né? Nesse campeonato, porque o time sofreu para subir na Série B do Brasileiro, né? E aí o time trouxe um pacotão de reforços, né? Para não fazer feio em 2015. Bom, se bem que no decorrer do ano o Vasco acabou fazendo feio de qualquer forma, né? Enfim, mas estamos falando do Carioca. O Vasco trouxe nomes ali, né? De jogadores mais competitivos e tal, né? Trouxe o técnico Doriva, né? Que tinha sido destaque do Ituano, né? Campeão paulista, né? Em 2014. Né? E trouxe alguns nomes ali interessantes, como o Dagoberto, né? Aquele Dagoberto mesmo, que foi campeão do São Paulo. Trouxe o Rafael Silva, atacante do Ituano, né? Trouxe o goleiro Martin Silva, se bem que esse Martin Silva já estava no Vasco desde 2014, né? Se não estiver errado. Não, o Martin Silva constantemente era convocado para a seleção do Uruguai, né? Enfim, o Vasco trouxe alguns nomes competitivos ali, outros experientes, né? Como, por exemplo, o Rodrigo, o zagueiro, né? Ele mesmo que jogou no São Paulo, foi campeão de tudo no São Paulo, enfim. E o Vasco fez uma primeira fase, assim, sem empolgar, né? Conseguiu se classificar ali em terceiro, né? E com isso o Vasco encarou o Flamengo na semifinal, né? No primeiro jogo, empate 1-1. E na volta, né, com o mando do Flamengo, o Vasco venceu o time da Gávea por 1-0 e avançou, né, para a final. E na final, o Vasco encarou o Botafogo, né, na decisão, né? Botafogo que nesse ano de 2015 ia jogar a Série B, né, do Brasileirão. Mas ainda assim montou um time até interessante ali e tal, e honrou suas tradições e chegou às finais, né? No primeiro jogo o Vasco vence por 1-0, né? E com isso o Vasco tinha que empatar, né, para ser campeão, né? Mas o Botafogo tinha vantagem, né? Se ele vencesse por 1 gol, ele seria campeão, né? Por ter melhor campanha que o Vasco, né? Aí no jogo de volta, né? Um jogo tenso e tal. O Vasco começou melhor, fez 1-0 de novo, né? Só que no segundo tempo o Botafogo pressionou, empatou o jogo, né? E foi com tudo, né? Pra tentar a virada. Só que aí nos acréscimos ali, no último lance do jogo, o Vasco faz 2-1. Se não me engano, acho que foi o Rafael Silva, né? Que virou o talismã desse time. Ele fez o gol do título e assim o Vasco foi o campeão de 2015. Encerrou um jejum ali de 12 anos sem estaduais, né? E um título merecido, né? Um time que mostrou superação, né? Cresceu na hora certa, né? Enfim, agora vamos falar do time base desse Vasco campeão de 2015. A Martin Silva no gol, né? A defesa era Madson, Rodrigo, Luan e Cristiano, né? Um lateral esquerdo ali. Meio campo tinha Guinha Azul, aquele mesmo que jogou no Internacional, né? Uns anos atrás. Serginho, né? O paraguaio Júlio dos Santos, né? E no ataque, Rafael Silva, né? O Gilberto, né? O Gibagol, né? O Gilberto que atualmente joga no Juventude, né? De Caxias, pra quem não sabe. Tô gravando esse vídeo em pleno 2024, tá? E Dagoberto, né? E o Doriva era o técnico desse Vasco. Agora vocês vão ficar com os gols dessa final, né? E a gente já volta pra falar do resto. Aguarda aí. Azul pro Rafael Silva. Ajeitou, bateu! Diego Jardel, número 15. Gilberto brigou. O passe pro Diego Jardel. O Super Diratema contou o lance pra você. O toque de categoria na saída do Martin Silva. Para empatar o
jogo e botar ainda mais a... Aqui Lucas tentou o passe para o meio, linda bola para o Gilberto, a chance do gol! Gol do título! Gilberto, número 9, no Maracanã, para pavimentar a estrada da reconstrução. O gigante da colina vive. O Vasco é campeão carioca de 2015. Vai nessa! Aqui com o Doriva fazendo uma festa enorme, Doriva. Recebendo o abraço do mundo, Doriva muito emocionado. A semana que queria retribuir tudo que o Vasco fez na tua vida. Retribuiu. O que explica isso? Eles faltam muita coisa ainda. O que eles fazem por mim eu tenho que falar. Vou comemorar com eles, que eles merecem demais. Vai lá, Luan. Aqui com o Dagoberto. Você tem lugar na tua casa para pôr faixa, Dagoberto? Sempre cabe mais um, né? Acho que é isso que nos move, é isso que nos deixa vivos. Então, sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Parabenizar essa equipe, ao Doriva, que é um cara... Bom, vocês viram aí os gols da final, né? O Vasco conquistou o título de 2015, agora vamos falar dos outros grandes, né? Falando do Botafogo, né? O Botafogo fez uma campanha incrível na primeira fase, para um time que tinha acabado de cair, né? Da Série A para a Série B do Brasileirão, né? E aí o time se reformulou e tal. O Botafogo fez bonito, né? Na primeira fase o Fogão oscilou ali um pouco, tal, mas depois o time encaixou e terminou na primeira fase na liderança, conseguindo na última rodada, né? Onde o Flamengo tropeçou ali e o Botafogo ganhou seu jogo. E graças aos critérios de desempate, né? O Botafogo ainda levou a Taça Guanabara. Nas quartas o Fogão encarou o Fluminense, né? No primeiro jogo o Flu venceu por 2-1, né? Só que na volta, né, no Newton Santos, né? O Botafogo ganhou também por 2-1. E aí o jogo foi para os pênaltis, né? E aí foi uma interminável disputa. Porém o Glorioso levou a melhor, venceu por 9-8. E aí na decisão o Botafogo encarou o Vasco, só que, como já sabe, né? O Glorioso acabou vice-campeão, né? Perdeu os 2 jogos da final e ficou com o vice, né? Mas, apesar disso, a campanha foi ótima, né? E no decorrer de 2015, né? O Botafogo conseguiria o acesso na Série B, e ainda por cima o título da Série B. Eu esqueci de mencionar o Vasco, né? O Vasco, no decorrer do ano, acabou rebaixado de novo, né? Enfim. Agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo com um time um pouco melhor do que 2014, né? Alguns nomes ali interessantes e tal. Na primeira fase o Flamengo não liderou, né? Chegou a dividir liderança ali com o Botafogo, com o Vasco. Só que no final o Flamengo acabou em segundo lugar, né? Na semifinal o Flamengo encarou o Vasco e acabou dando adeus, né? Após o empate sem gols e vitória dos Cruz Maltinos por 1-0. Chegamos no Fluminense, né? O Fluminense estava pela primeira vez sem a patrocinadora da Unimed, depois de 15 anos, né? Com isso o Fluminense teria que se virar com as próprias pernas, né? E com isso o Fluminense montou um time um pouco mais modesto, né? Porém, ainda assim, um time forte, competitivo e tal. O Fluminense oscilou, né, durante o campeonato, porém o time se classificou em quarto. E aí na semifinal o Flu encarou o Botafogo, né? E acabou eliminado, né? Venceu o primeiro jogo por 2-1, mas perdeu também por 2-1 e deu adeus nos pênaltis, né? E é isso, né, galera? Podia mencionar algumas surpresas nesse campeonato. Podia destacar, por exemplo, o Madureira, né? O Madureira fez bonito em 2015, né? Aliás, vamos colocar o Madureira, né? Com uma zebra. Embora não foi tão zebra assim, mas foi, né? Então, o Madureira fez bonito, né, no Carioca 2015. O Madureira chegou a ficar perto de se classificar para o mata-mata, porém o time vacilou nos últimos jogos e acabou ficando em quinto, né? Porém o Madureira, né, fez estrago, né, em alguns momentos, tal, né? Poderia ter tido um pouco de mais sorte, né, também. Mas enfim, o Madureira muito pouco, por exemplo, não despachou o Fluminense, né? Que era o último classificado, né? Só ficou a 1 ponto do Fluminense, né? Enfim, falamos do Madureira, né? Eu quase não ia destacar, mas falei, vou destacar esse time, vai. Enfim, e é isso, né? Não temos muito o que falar agora. Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo. Comente também é importante, tá? É isso aí, falou.